fique a sós com Deus. Busque a direção do Espírito Santo quando a expectativa das pessoas quiserem guiar você. Jesus levantou muito cedo, foi ficar a sós com o Pai, ouviu as direções para aquele dia. E quando chegam os discípulos que estavam procurando ele disse assim: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso foi que eu vim. Só que os discípulos vinham com uma outra palavra: Senhor, todos estão te procurando aqui. E Jesus fala: eu não vou ficar aqui, eu fui chamado, para isso eu vim. Como que Jesus sabia aonde ele deveria estar? Porque ele ficou a sós com o Pai. Sabe o que você precisa fazer hoje? Ficar a sós com Deus. Mas você não fica, você fica: amiga, o que tu acha que está acontecendo? Qual a tua opinião? Fulana, qual a tua visão sobre o que está acontecendo? Né? Não, deixa eu ver o Instagram do Beltrano. Ai, vou gravar a tela e mandar para minha amiga, que não basta ser perturbada, tem que perturbar também os outros. Eu nunca vi tanta perturbação nesses WhatsApp esses dias. Nem sabe se a notícia é verdadeira. Deixa eu mandar para 4 grupos. Está amarrado. Repreendido. Chega. Em nome de Jesus. Repreende o teu dedo, amarra. Se o teu dedo te faz pecar, amarra a mão. Não dá? Amarra. Faz assim, ó. Pela manhã. Não fica compartilhando coisa que não é verdadeira. Sabe, você perde credibilidade. Às vezes as pessoas falam: sabe o que eles dizem de você? A chata mandou mensagem de novo. É assim que eles falam. Vou contar. Ninguém tem coragem de dizer, mas é assim. Fanáticos no grupo da família é uma perturbação. A gente quer manter a paz no grupo da família, é difícil. Outro dia deu um BO, eu falei: sangue de Jesus tem poder na minha família, Pai. Sabe por que as pessoas estão perdendo credibilidade, autoridade? Porque não estão se submetendo ao Pai, à direção do Espírito Santo. Como é bom, no meio desse deserto, uma pessoa com água na mão: vem cá, está com sede, toma água. Tem palavra, tem fonte, porque Ele faz do teu interior fontes de água viva. Ouça a Ele quando as pessoas quiserem te colocar num lugar que não é seu. Tu não vai se posicionar? Se posiciona, gente, me deu uma ira lá. Tu vai se posicionar? Se posiciona. O Senhor falou assim: não, caminha no meu espírito, anda no meu espírito. E se eu dissesse cale? Uau. E não é só isso. Em João 6,15, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Tipo assim: não, Jesus, tu é o cara. Poxa, tu curou, cara. Tu não pode ficar nessa vida medíocrezinha aí. Tu não pode morar nessa cidade pequena. Cara, tu tem que te comportar como um cara. Tu é rei. Olha o que diz aqui. Tornou a retirar-se a só para o monte. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus, sabendo que iam proclamar o rei da maneira errada, ele se retirava a ficar a sós com o Pai, para ser guiado pelo que o Pai pensava sobre ele, para o plano que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele, e não o que as pessoas queriam que ele fosse. As pessoas vão agarrar eu e você e dizer: faça algo. A minha expectativa é que você me completa. Eu desejo, eu olho para você, eu quero que você faça isso. Mas ouça Deus. Deus está falando para você ser isso. Deus está falando para você fazer isso. Fique a sós com Ele. Vai para Deus sozinha. Eu acho lindo que todos esses lugares, Deus ficava em lugares solitários, Jesus ficava e sozinhos no monte. Às vezes, na nossa vida hoje, não é fácil achar um monte, ir para um monte sozinha. Às vezes até é perigoso. Mas você pode se trancar no seu quarto, ir para o banheiro. O banheiro pode ser o seu monte, lá no seu trabalho, uma decisão, uma situação. E agora, Pai, quero me colocar num lugar. Gente, quantas decisões esse ano eu precisei me posicionar em Deus. Uma posição, nós íamos para o estádio do Criciúma, uma conferência de mulheres ia ser no estádio.
Deus tirou a minha paz para o estádio. Ele falou, não, quero você em casa. Mas tudo estava cooperando. As pessoas falavam, vamos para o estádio. Mas quando eu fui ouvir a voz de Deus, não, é 2 conferências na casa. Você precisa ficar a sós muitas vezes. E por que a sós? Sem vozes, sem pessoas ao redor, para ouvir a voz de Deus. Bom, em Marcos 6,46 diz assim, e tendo-os despedido, ele despediu as pessoas, falou, gente, tchau, Deus te abençoe, né? Eu sou Deus, eu te abençoo. Ele foi ao monte orar. Aí você pensa assim, tá, mas o que aconteceu em Marcos 6,46? Foi após a multiplicação para 5.000 homens e não sei quantas mulheres e crianças. Isso me ensina que após uma visibilidade exponencial de Deus sobre a sua vida, você precisa ficar a sós com Deus. Aquilo pode embriagar você, aquilo pode fazer você se perder. As pessoas vão falar muita coisa, uau, Jesus, na hora que tu pegou o pão assim, ó. Não, aquela hora eu me arrepiei todinho, Jesus. Pai, Jesus, tu é o cara. Pai, esse teu cabelo tá lindo, Jesus. Ele sabia que ele ia precisar lutar com um inimigo terrível, que é o elogio, que é o aplauso dos homens, que é a glória dos homens. E ele fica a sós. Eu lembro de uma vez que eu vi o Judson ministrar, e aquilo me chamou muito a atenção. Nós fomos ouvir uma ministração dele, Judson de Oliveira, lá em Belo Horizonte. E ele ministrou com uma unção tremenda aquele dia. Gente, olha, só falta, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, sabe? Uma glória. Eu sei que eu acabei aquela reunião no chão, não sei onde. E acabou a reunião. Estava todo mundo assim, eu vi ele num canto do púlpito, sozinho, chorando. Aquele dia eu não entendi nada. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Meu Deus, foi lindo. Mas o Espírito de Jesus estava sobre ele. Filho, fique a sós comigo. Filho, cuidado. Não use aquilo que é meu para o teu benefício. Não use aquilo que é meu para a tua própria glória. Jesus faz um milagre de 5.000. Talvez o maior público até ali. Ele saberia que em seu nome correria, que ele seria conhecido, aclamado. Ele precisava se retirar para ficar a sós com Deus. Ele precisava ouvir de Deus quem ele era, onde ele deveria estar. Em Lucas 6,12 diz assim, aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, escute isso, alguns momentos fala que ele foi ao monte a orar, mas nessa situação ele passou a noite orando. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos, e escolheu os 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de escolher as suas maiores alianças, fique a sós com Deus. Antes de escolher quem vai estar na sua mesa, quem vai caminhar ao seu lado, quem vai ter voz no seu coração, quem vai moldar você porque você fica parecido com quem você anda junto. Você precisa ficar a sós com Deus e pedir, Deus, as minhas conexões falham, mas a tua não falha. A tua conexão é perfeita. E digo mais, gente, eu confesso, eu já errei muito ao conectar pessoas. Eu conectei pessoas que foram um desastre, não só para elas, mas para a minha vida. Eu conectei tragédias. E eu descobri que um eletricista precisa ter todo o cuidado na hora de conectar fios, porque aquilo que pode trazer luz também pode trazer um incêndio e destruir tudo. Hoje, antes de apresentar pessoas a pessoas, eu não fazia isso. Eu fico a sós com Deus e pergunto, eu devo conectar essas duas pessoas, porque se a gente faz uma conexão errada, um potencializa o outro e só há destruição. Eu aprendi. Então, cuide, fique a sós com Deus. Deus, esse povo é para mim andar com eles. É esse grupo. Se o grupo que você anda traz fofoca, confusão, cuidado, talvez não seja o lugar que Deus queira que você esteja. Porque a escolha dos 12, talvez, não foi a escolha mais assertiva. Eram 12 que, tipo assim, ó, Pedro, se você olhar, eles não eram grandes coisas. Mas hoje nós estamos aqui porque aqueles 12 homens não desistiram. Eles trouxeram o evangelho até aqui, eles não erraram, eles não falharam.
está aqui o propósito. Então ore antes. E sabe de uma coisa? Jesus, sabendo que esse lugar era tão poderoso, de ouvir a voz de Deus, de sair um pouco do murmúrio das coisas, Ele faz algo que eu amo. Em Marcos 9:2 diz assim: 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular a um monte, e transfigurou-se diante deles. Leve os seus relacionamentos mais próximos, leve as pessoas de aliança da sua vida para esse lugar que você conhece muito bem. Deixa eles verem quem você é em Deus. Eu vou te contar um segredo. Eu conheço as pessoas num nível muito, às vezes, raso. Muito mais agora, porque eu não tenho tanto tempo de me aprofundar. Talvez eu não consiga fazer tantos amigos profundos. Por isso que eu tenho orado. Hoje eu tenho já os meus amigos, então eu não consigo talvez fazer novas alianças profundas. Conhecer, eu não vou ter tanto tempo, porque assim, tenho 45 anos. Quero durar até 100 e poucos anos, gente, em nome de Jesus. Quero chegar aqui na Abapai assim. Mas pela vida que eu vivo hoje, às vezes não dá para ficar tanto tempo na mesa com alguém e conhecer. Mas é tão maravilhoso que Deus proporciona. Lá em Dallas eu tive um exemplo disso. A gente fez uma reunião pequena das alunas do Casa de Isabel lá. E o CFNAI nos doou um lugar para fazer essa reunião. Para mim falou muito ao meu coração. Falei, Deus, o Senhor é um Deus que aponta, né? Onde o Senhor aponta, o Senhor paga a conta. E a pessoa que trabalha nessa área lá no CFNAI é aluna do Casa de Isabel. E ela disse assim, pastora, está tudo dentro, está tudo no esquema, tudo tranquilo. Quando chegamos lá, conversamos no nível raso das conversas. Eu sou fulana de tal. Aí teve um testemunho lindo de uma mulher que casou com um muçulmano. E fazendo o casa, e ela se converteu, ia para a igreja, ele quebrava, rasgava a Bíblia, quebrava as cruzes dela, as coisas dela, tudo. Até que esse cara um dia no quarto se converte. E quando eu estava lá naquela semana, ele tinha pregado a primeira vez na igreja. Tiveram que desligar as câmeras, porque ele é passível de ser morto pela religião dele, porque ele se converteu a Cristo. E ela conta o testemunho dela, ela estava contando, eu estava assim, meu Deus, eu não vou falar, não vou me abrir minha boca aqui, eu vou ficar quieta. E cada uma dali começou a dar um testemunho, só que ainda estávamos no nível raso, só dos acontecimentos. Eu falei, gente, vamos orar. Vamos buscar Deus juntas. Eram poucas, eram 8 ou 9 mulheres, graças a Deus. De repente o Espírito do Senhor veio e descortinou o coração de cada uma delas. E no meio da oração, Deus começou a trazer os propósitos, os sonhos. O Espírito de profecia tomou aquele lugar. Elas começaram a orar e eu descobri que esse é um segredo incrível. Quando você pega os seus relacionamentos e leva para esse lugar com Deus, Deus revela o coração das pessoas para nós. Deus revela, é um lugar de revelação. As pessoas estão perto de você, mas precisam estar na mesa com você e Jesus. Você precisa atrair as pessoas para esse lugar. Deus me deu uma direção lá na viagem, porque a viagem é um lugar de muita distração. Está aqui, está lá, faz isso aqui. Tudo é festa, não tem escola, não tem rotina. Eu tenho problema com falta de rotina, eu fico meio perdida. E aí Deus falou assim para mim, nas noites, afirma quem a Isabela é, afirma quem a Vitória é. Chegava à noite, eu ia na cama delas e disse assim, olha, você hoje foi muito obediente, obrigada, você foi uma filha maravilhosa. Ela olhava assim para mim, sério mãe? Sério? Você foi. Eu fui ministrar numa igreja e uma intercessora não pode ver alguém para orar, que ela já está louca para orar, né? Aí ela assim, posso orar por você, pastor? Eu falei, pode. Que eu orei, ela disse assim, ela falou algo muito profundo sobre a Isabela. Ela falou assim, Deus está me mostrando algo no coração da Isabela. E ela falou exatamente aquilo que Deus tinha me mostrado. E eu já estava agindo. Porque na oração, Deus revela as direções. Às vezes não é só você sozinha, é você também levar os seus amigos. Estou perdido, gente. Quem é mulher de fé e oração? Vamos orar comigo? Gente, isso é maravilhoso. Chame as suas amigas para orar com você. Chama 3, 4, vamos para lá para casa. Não vai ter café, não vai ter nada, vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos deixar Deus fazer. Sem programação. Agora ela vai ler a Bíblia. Agora ela, gente. Quem vai orar? Entrega. Nós estamos aqui, Jesus. A gente não sabe nem orar, não sabe nem fazer.
Que o teu espírito revele. Jesus sabia o segredo, ele levava os seus amigos para esse lugar.